Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso evento aqui do Pré-Intensive. Muito obrigado pela sua presença e eu vim trazer para você hoje o que? Aquele resumão de estenose de carótida. Antes de a gente falar de estenose de carótida, eu quero falar para você um pouquinho de AVC. Nossa, Renan, eu vim estudar carótida e você vai me falar sobre AVC? Sim, pessoal, não tem como a gente falar de uma doença sem ter a outra aqui, porque elas estão extremamente interligadas. Olha só um exemplo. Quando o paciente for chegar para você, ele vai chegar com o quê, pessoal? Vai chegar com AVC. Além disso, quando você for indicar a cirurgia, o que você quer que ele não tenha? Um novo AVC. Além disso, você vai operar esse paciente, qual que é aquela principal complicação que você teme? AVC também. Então, olha só o porquê que a gente tem que estudar um pouquinho essa doença. Vamos começar então com as principais causas do acidente vascular encefálico. A nossa carótida, então, vai representar 25% dos pacientes, ao ponto que 25% também são representadas por lesões intracranianas de pequenos vasos, aterosclerose dos vasos cerebrais. A parte cardiogênica vai representar 20% e as demais causas aí a gente vai ter 5% causas raras, como por exemplo, vasculite, aneurisma de carótida e displasia fibromuscular, e infelizmente hoje até 25% dos pacientes passam sem definição diagnóstica. E por que a gente estuda tanto carótida? Por que a vascular fala tanto disso, né? Durante tanto tempo? Pessoal, carótida é a principal causa evitável de AVC, então é por isso que a gente está estudando e é por isso que eu vim trazer para você essas informações. Vamos lá então, como é que esse paciente vai chegar clinicamente? O AVC ele é definido então por um déficit neurológico focal com uma duração acima de 24 horas. Olha só, vamos tentar enxergar aqui um pouquinho o nosso modelo. O que ele tem? Ele tem uma estenose aqui da carótida esquerda, teve um AVC aqui no hemisfério esquerdo. Olha só a tomografia dele lá. Como é que esse paciente vai estar clinicamente então? Quando ele tiver déficits neurológicos focais, tanto motores quanto sensitivos, esses déficits vão ser contralaterais. Por quê, pessoal? Porque as fibras neurológicas sensitivas e motoras vão cruzar ao nível do sistema nervoso central. Então, ele vai ter os sintomas do outro lado em relação à nossa estenose de carótida. Já se esse paciente tiver o sintoma ocular, como por exemplo, amarose fugaz, aqui o sintoma vai ser ipsilateral. Por que ipsilateral? Vamos lá, pessoal. A artéria oftálmica é o primeiro ramo da artéria carótida interna. Renan, mas a carótida interna não tem nenhum ramo. Galera, calma, respira. A carótida interna extracraniana cervical não tem nenhum ramo, mas a carótida interna craniana tem ramo e o primeiro dela é a oftálmica. A amarose fugaz é definida então, pessoal, com o quê? Com uma cegueira transitória. Importante a gente ter aqui também o diagnóstico diferencial, que é a síndrome ocular isquêmica. A síndrome ocular isquêmica, na verdade, o paciente vai ter então uma perda da visão em ambientes claros, e ela é causada realmente por uma doença carotídea, só que aqui essa estenose ela está quietinha, ela não está embolizando. Mas o que acontece? A estenose está diminuindo o fluxo e esse paciente não tem colateral, esse paciente não tem o quê? O polígono de Willis desenvolvido e acaba então gerando essa isquemia crônica e ocular e o paciente acaba desenvolvendo os sintomas. Quando o paciente tiver sintoma de fala, aqui é uma exceção a essa regra, porque a fala, pessoal, ela vai estar onde? No hemisfério dominante. A maior parte dos pacientes tem o hemisfério dominante como o esquerdo, mas alguns têm o direito. Então, quando o paciente tiver déficit de fala, a gente não pode falar com certeza qual que é a lateralidade daquele evento isquêmico. E hoje a gente tem também, quem, pessoal? O AIT. O AIT ele é definido por quê, pessoal? Por um déficit neurológico focal com duração o quê? Menor do que 24 horas. E hoje a gente está em voga nesse tema porque o AVC, pessoal, é um sinal de alerta. A gente está sabendo que até 15 a 43% dos pacientes que têm o AIT vão ter um AVC em até uma semana. Então, olha a importância da gente fazer a detecção precoce desse problema e acabar intervindo, né, sempre que tiver indicação. Diagnóstico diferencial aqui vão ser os infartos lacunares. E por que eu trouxe aqui? Porque a banca pode querer te confundir. Infartos lacunares vão simular o quadro clínico de um AIT, só que aqui essa doença é causada por oclusão de pequenos ramos intracranianos. Tá? A doença de carótida pode contribuir, mas geralmente nessas situações ela não é a causa. Chega de falar do quadro clínico, vamos começar a falar então do diagnóstico da estenose de carótida. Qual que vai ser o primeiro exame que a gente vai pedir? Vai ser justamente aquele exame de fácil acesso e bem disponível, que é o ultrassom Doppler. Ele é tão bom, pessoal, que a gente pode indicar uma cirurgia só com ultrassom. Só que quando a gente quer já indicar uma cirurgia direto com ele, a gente precisa pedir um segundo exame com um segundo examinador. Por quê? Porque pode ter tido algum erro técnico ali. Então a gente confirma realmente que o paciente tem aquele grau de estenose e aí sim a gente indica a cirurgia. E quando a gente for começar esse exame, a gente começa no modo B. E no modo B, o que a gente vai fazer? Vai estimar o grau da estenose. Para isso a gente tem dois cálculos diferentes. O primeiro é o cálculo do NASCET e o segundo é o cálculo do ACST.
O NAST, pessoal, vai fazer uma relação do quê? Vai fazer uma relação da estenose ao ponto maior de estenose naquela lesão e comparar com a artéria saudável, a artéria carótida interna distal àquela lesão. Ao ponto que o ACST vai fazer a avaliação somente naquele ponto de maior estenose num corte transversal. Poxa, Renan, mas eu sempre confundo aí qual que é qual, o NAST, o ACST. Olha só que uma diquinha interessante. Pessoal, qual que é aquele que faz a medida na artéria saudável? Na artéria saudável, NAS, na artéria saudável, é o NAST. Então, o NAST é aquele que vai pegar e fazer a relação da estenose no ponto maior da placa, mas também vai comparar com a artéria saudável distal na carótida interna. Mas, pessoal, quando a gente acaba o nosso modo B, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar o modo espectral, né, o Color e espectral. E a gente sabe hoje que o valor de maior acurácia para estimar o grau de estenose é a velocidade de pico sistólico. Quais são os critérios? Se a gente tiver um VPS menor do que 125, a estenose vai ser menor do que 50%. Já se a gente tiver um VPS acima de 230, a estenose vai ser maior de 70%. E você já sabe aqui que você estimou o grau de estenose aqui e fez o VPS. Se elas concordarem, ok. Aqui a chance desse paciente realmente ter uma estenose acima de 60% é muitíssimo alto, quase 100%. Mas, se esse paciente tiver uma discrepância entre esses valores, aí sim a gente vai lançar mão dos critérios adicionais. Quais são os critérios adicionais? Aqui a gente tem, então, a relação do VPS na carótida interna e na carótida comum. Se essa relação for menor do que 2, a estenose vai ser menor do que 50%. Se ela for maior do que 4, a estenose vai ser maior do que 70%. Ao ponto que a gente tem também outro valor, que é o VDF, ou velocidade diastólica final. Se essa velocidade diastólica final for menor do que 40, a nossa estenose vai ser menor do que 50. Se for maior do que 100, a nossa estenose vai ser maior de 70%. Ou seja, é um excelente exame, a gente consegue até tirar outras provas dentro dele mesmo. Mas, infelizmente, ele também tem algumas desvantagens. Quais são as desvantagens, então, do ultrassom Doppler? Começando com a limitação técnica se o paciente tiver uma anatomia desfavorável, como uma estenose, uma bifurcação alta. Nessas situações a gente não consegue chegar com o transdutor, nós não vamos tirar uma medida com bastante acurácia. Além de que, se esse paciente tiver uma suspeita de oclusão, o próprio método pode não estar captando aquela velocidade tão lenta das hemácias ali naquele ponto, justamente porque é tão baixa que o próprio ultrassom não consegue captar. Nessas situações, então, é melhor a gente progredir a investigação diagnóstica. Se o paciente tiver também uma calcificação muito grande, o que a calcificação faz no ultrassom? Faz uma sombra acústica posterior. Se essa sombra estiver projetada em cima do ponto de maior estenose, quando você for fazer a medida, você vai fazer a medida aonde? Num ponto que não é o de maior estenose, você pode ter uma estenose falsamente menor. Além disso, se esse paciente tiver, por exemplo, uma lesão contralateral grave, uma estenose significativa, o que acontece? Essa carótida que você estiver avaliando, ela vai ter as velocidades falsamente elevadas, ela vai estar tentando compensar a obstrução do outro lado. Outra limitação, se esse paciente tiver uma doença ostial na carótida comum, o que acontece, pessoal? Essa estenose na carótida comum pode amortecer a onda e no modo espectral vai falsear também as suas velocidades. Olha só que interessante, a gente sabe também que ela vai acabar perdendo um pouquinho da acurácia de 50% a 75%. E às vezes você tem com um paciente ali com uma dúvida se você vai intervir ou não, por exemplo, um paciente assintomático. Então, nessas situações, como a gente fica, como esse exame perde um pouquinho a precisão, aí sim a gente vai progredir também com uma angiotomografia ou ressonância, por exemplo. Se esse paciente tiver uma lesão distal, vamos lembrar, a carótida interna ela é uma artéria com baixa resistência. Se a gente tiver uma lesão distal ali, né, a nossa carótida interna, o que vai acontecer? Vai aumentar a resistência e vai falsear os valores também. Por fim, o que acontece? A gente não consegue tirar algumas medidas, a gente não consegue fazer o planejamento cirúrgico com ultrassonografia Doppler quando a gente estiver pensando em fazer o tratamento do nosso paciente com stent. Aproveitando então aqui, a gente está falando de planejamento cirúrgico, qual que é o exame que terá as maiores informações para a gente justamente decidir, né, se esse paciente tem uma anatomia favorável, por exemplo, para uma angioplastia? É a angiotomografia. E olha só, ela é inclusive excelente para a gente avaliar pacientes que têm suspeita de oclusão. Já a angiorressonância, então, o papel dela vai ser principalmente quando a gente quer medir a morfologia da nossa placa, né, diferenciar as partes moles, por exemplo, só que aqui também ela tem um porém, que ela acaba superestimando a oclusão. O último exame que a gente tem aqui foi muito utilizado no passado, mas hoje está em desuso, pessoal. A arteriografia realmente é um excelente exame diagnóstico, só que o que acontece? Lembra que a gente falou que nossa principal preocupação no paciente aqui é AVC, e você fazer esse exame como diagnóstico pré-operatório
pode gerar um AVC no nosso paciente. Então, por conta disso e pela excelente precisão que a gente tem nos outros exames não invasivos, acabou entrando em desuso a arteriografia. Hoje a gente basicamente utiliza no intraoperatório. Passamos aqui a parte do diagnóstico, a gente vai começar o tratamento, né? E o primeiro tratamento que a gente faz é aquele tratamento clínico. O tratamento clínico para carótida tem um nome bonito que a gente chama de tratamento clínico otimizado, ou Best Medical Therapy. Basicamente, a gente vai fazer o controle dos fatores de risco, né, que estão levando à progressão dessa estenose. Começando então com a hipertensão arterial. É o fator de risco mais importante nesses pacientes. A gente vai fazer o controle ali com uma PA pelo menos menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Se esse paciente tiver doença renal ou diabetes, aí sim a gente vai diminuir ainda mais esse limiar. Esse paciente tem que ter uma pressão menor do que 130 por 80. Outro fator de risco muito importante que a gente vai controlar, dislipidemia, pessoal. A dislipidemia aqui, a nossa meta vai ser o LDL abaixo de 70 ou pelo menos diminuir 50% o grau do nosso paciente. Por fim, se esse paciente for tabagismo, hoje a gente sabe que o tabagismo é um fator protrombótico e aterogênico. Se a gente tiver um paciente tabagista, a gente vai indicar cessar o tabagismo para ele. Além disso, pessoal, antiagregação aqui é um ponto importante. Só que aqui a gente vai diferenciar no paciente que a gente vai fazer a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que a gente faz no paciente que a gente não quer que ele tenha o quê? O primeiro AVC. Aqui a gente vai indicar basicamente a antiagregação com AS a 100 mg. Já se o paciente teve um AVC no passado e a gente quer fazer a prevenção secundária, a gente não quer que ele tenha um segundo AVC, aí sim a gente vai indicar, né, ou AS ou clopidogrel ou associação de AS com clopidogrel. Aqui interessante que a associação de AS com dipridamol. Olha só, a associação de AS com clopidogrel a gente sabe que aumenta o risco de sangramento e não aumenta tanto aí o benefício em comparação a essas outras terapias. Por fim, pessoal, se o paciente for diabético, meta hemoglobina glicada menor do que 7 e se ele for sedentário, praticar atividade física. Mas, Renan, e se eu estiver avaliando um paciente que a gente não sabe que tem estenose de carótida, mas ele tem todos esses fatores de risco, pode ser que ele tenha estenose de carótida? Sim, pessoal. E a gente vai indicar, inclusive, o screening para esse paciente. O screening de estenose de carótida está indicado nos pacientes que têm 2 ou mais fatores de risco, né? Como, por exemplo, aterosclerose manifesta, doença arterial periférica, doença arterial coronariana, entre outros. E agora que a gente tem o nosso paciente tratado clinicamente, a gente vai indicar a cirurgia para ele. Vamos supor que esse paciente nunca sentiu nada. Esse paciente que nunca sentiu nada, ele tem um risco de ter um AVC, mesmo tendo uma estenose de carótida. E se esse paciente tem risco, qual que é esse risco? Quem que é aquele paciente que tem o perigo de ter um AVC naquele momento, apesar de nunca ter tido, pessoal? A gente sabe hoje que o paciente que é assintomático e está em risco de AVC é aquele paciente que teve um AVC, um AIT contralateral, por exemplo. Como assim, Renan? Esse paciente, você está acompanhando ele por conta de uma estenose aí de 60% da carótida interna esquerda, por exemplo, e ele nunca teve sintoma desse lado. Mas você já tratou, por exemplo, a carótida direita porque ele já teve um AVC. Será que esse paciente tem risco de ter AVC desse lado também? Sim, esse é um paciente assintomático daquele lado que tem um risco aumentado para ter um AVC. Além disso, se você fez ultrassom Doppler e esse exame mostrou algumas características, como por exemplo, uma placa hipoecóica. Renan, placa hipoecóica? Como assim? Olha só, pessoal, aquela é a placa hipoecóica. É a placa que você não identifica, ela é preta. Olha só ela lá, ó. A placa hipoecóica aumenta o risco de AVC, porque, pessoal, ela tem um conteúdo lipídico muito grande, o núcleo necrótico. Lembra lá da aula de aterosclerose? A aula de aterosclerose fala lá os critérios de placas instáveis, e entre as placas instáveis a gente tem ali principalmente as placas com conteúdo necrótico lipídico aumentado. Além de que é tão importante a parte hipoecóica, pessoal, que o próprio valor da área dessa região hipoecóica exposta à luz do nosso vaso aumenta também o risco dele ter um AVC. Outro critério do Doppler, por exemplo, é se você está acompanhando esse paciente e esse paciente tinha uma estenose de 40% e de repente ele começou a aumentar essa estenose está progredindo, chegou a 60%, 70%. Esse paciente está em risco de ter um AVC. Se ele fez um outro exame, por exemplo, por outro motivo, uma angiorressonância, uma angiotomografia, e identificou infartos silenciosos, o que seriam infartos cerebrais silenciosos? Esse paciente tem uma estenose de carótida, nunca sentiu nada, mas fez uma angiotomografia por outro motivo e começou a identificar cicatrizes de acidentes, de microembolizações prévias, mas esse paciente nunca sentiu nada. Ou seja, esse paciente tem um risco de ter uma embolização maior e ter um AVC aí sintomático.
Além de que também, se esse paciente tiver hemorragia intraplaca na ressonância, por exemplo, para avaliação da morfologia da placa, esse paciente também tem um risco de ter uma ruptura e, consequentemente, exposição daquele conteúdo necrótico e um acidente de placa, um AVC também. Hoje, a gente sabe que aquele exame que mostra para a gente o paciente com maior risco de ter um AVC, né, o paciente assintomático, é o Doppler transcraniano. Como é que é feito esse exame? Vamos lá, pessoal. É feito daquela maneira, a gente tem um paciente deitado, a gente coloca o Doppler ali cerebral nele e acompanha esse exame por 1 hora. Se esse paciente tiver apresentado uma microembolia ou mais durante esse exame, esse paciente tem um risco altíssimo de ter um AVC. Inclusive, a gente consegue analisar também a reserva vascular desse paciente. Se ele tem uma circulação colateral eficiente, por exemplo, se ele tiver um AVC, se esse AVC vai ser um AVC que não vai ter tantos sintomas, ou se ele tem uma reserva baixa, né, qualquer AVC pequeno pode gerar aí sintomas bem graves. Nessas situações, então, paciente assintomático, né, com risco de ter um AVC, a gente vai intervir. Só que aqui, pessoal, a referência é extremamente controversa, a variabilidade de conduta em todo mundo. Basicamente, eu vou trazer aqui para você a referência do Brito, né? O Brito traz como referência o guideline da European Society for Vascular Surgery, né, que é o ISVS. O Brito foi lançado em 2020, então ele usou o guideline de 2017 da ISVS. Mas olha só que interessante, a ISVS agora lançou o guideline de 2023, né? Mas graças a Deus aqui pra gente não mudou aqui o critério de indicação de intervenção nos pacientes assintomáticos. Nos pacientes assintomáticos, então, a gente vai indicar quando ele tiver uma estenose acima de 60% e tiver um daqueles fatores de risco para ter AVC. Claro que a gente tem que comprovar também que esse paciente tem um risco de óbito menor do que 3% e uma expectativa de vida acima de 5%. Nossa, Renan, mas em alguns serviços eu sei que a estenose acima de 70% a gente acaba indicando pacientes assintomáticos. Pessoal, isso também não é errado, inclusive, né, se a gente for utilizar a referência da Society for Vascular Surgery, que é a SVS, que é o guideline, né, da sociedade americana, foi lançado em 2021, aqui eles indicam a gente servir se o paciente tem uma estenose acima de 70%, fatores de risco cirúrgico baixo, né, claro, o paciente assintomático. E aqui, pessoal, vários estudos foram feitos, ainda a gente vai acabar preferindo hoje, principalmente para a nossa prova, a endarterectomia. A gente vai acabar deixando aí os stents para o alto risco. Quais foram os estudos que estudaram principalmente isso, pessoal? O ACAS aqui, ó, o ACST. Mas a gente sabe que foi lançado recentemente quem, pessoal? Olha só, o ACST2, que também mostrou e parece que não tem uma diferença significativa tão grande entre a endarterectomia e a angioplastia nos pacientes assintomáticos. Mas para a nossa prova, para a gente não confundir aí, mais uma vez que o Brito foi lançado antes desse último artigo, a gente vai utilizar aí a preferência pela endarterectomia. Chega de falar de paciente sintomático, e se esse paciente tiver tido sintomas, né? Qual que é o paciente sintomático? Vai ser aquele paciente que teve um AVC, teve um AIT ou amarose fugaz dentro de 6 meses, né? E a gente vai indicar o tratamento cirúrgico para esse paciente para prevenir um AVC. Vamos indicar sim. Esse tratamento vai ser indicado nos pacientes que tiverem estenoses acima de 50%, mais uma vez respeitando o guideline da SVS aqui de 2023. Nossa, Renan, mas eu já ouvi falar que o maior benefício é em pacientes com estenoses acima de 70% sintomáticos. Sim, pessoal, isso está certo. Se a gente for olhar realmente o grau de recomendação, a gente sabe que aquele paciente que tem o maior benefício é aquele paciente que tem o maior risco. Mas que vai ser o paciente de 70%. Olha só, nível 1, grau de evidência A. Mas o paciente que tem estenose acima de 50%, ele tem um grau 2A nível de evidência A, ou seja, também tem um benefício muito grande. Não é o maior, porque, claro, o paciente de 70% tem um risco muito maior, mas mesmo assim ele tem um benefício muito grande, a gente vai indicar para esse paciente. Aqui a gente tem também que comprovar que esse paciente tem um risco de óbito menor do que 6% e uma expectativa de vida acima de 5 anos. E quando que a gente vai operar esse paciente? O paciente teve um AVC, qual que é o melhor momento? O melhor momento é o mais precoce que a gente puder, idealmente em até 14 dias. Por quê? Porque esse é o período para o paciente ter um novo AVC, se ele tiver um alto risco para ter uma recorrência. A gente vai urgenciar se esse paciente tiver, por exemplo, um AVC ou um AIT em crescendo. O que significa isso, pessoal? O paciente teve um AVC, tem um déficit neurológico focal, só que apesar do tratamento, o déficit está piorando ou está apresentando outros déficits que ele não tinha. Nessas situações, pessoal, aquela placa está chuveirando, a gente tem que tirar ela o mais rápido possível, em até 24 horas. Ao passo que do outro lado, no outro extremo,
a gente também vai esperar um pouquinho mais, não vai tentar tratar tão rápido se o paciente estiver apresentando o quê, pessoal? Um AVC muito grave. O que é um AVC muito grave? É aquele paciente que tem um AVC incapacitante, tem AVC acometendo mais de 1/3 do território da carótida da cerebral média, uma escala de Rank, que é uma escala de gravidade de AVC acima de 3, ou se ele tiver tido uma alteração no nível de consciência. Por que nesses casos a gente tem que esperar um pouquinho? Porque se a gente revascularizar aquela carótida, esse paciente tem um risco muito grande de ter uma transformação hemorrágica. Então, nessas situações a gente vai esperar um pouquinho aí, não vai indicar essa endarterectomia tão rápido, esse procedimento de revascularização. Hoje, você sabe, né, ainda mais quem trabalhou muito com pronto-socorro, que existe um tratamento que está chegando e está mudando muito a vida dos pacientes, que é a trombólise, né? E aqui pra gente, o que acontece? Quando você está de sobreaviso no hospital, eles te chamam, né, falando que teve um paciente que teve um AVC, fez uma trombólise e esse paciente tem estenose de carótida. E aí, pessoal, você vai operar esse paciente que fez trombólise? Sim ou não? Para isso, trouxe para vocês aqui a referência, quais são as indicações dos pacientes que fizeram trombólise e a gente vai fazer o tratamento precoce, vai fazer a cirurgia. Aqui vai ser aquele paciente que teve uma recuperação rápida dos déficits neurológicos focais. Além disso, aquele paciente que teve uma recanalização da cerebral média. Se esse paciente tem uma cerebral média fechada, ele não vai embolizar mais para cima, né? Mesmo que a carótida estiver doente. Então, aqui a cerebral média tem que estar pérvia. Além disso, se esse infarto não for um infarto muito grande, né, um infarto menor do que 1/3 do território da cerebral média, se esse paciente tem uma estenose de 50% a 69%, e no exame ele não teve nenhum sinal de complicação desse AVC, como por exemplo hemorragia e um edema significativo. Ao passo que a gente não vai indicar a revascularização naquele paciente que fez trombólise e ele tem o que, pessoal? Aquele AVC de alto risco. Por quê? Porque ele tem risco de transformação hemorrágica também. Além disso, se o paciente tiver um alto risco cirúrgico, o paciente teve um AVC, fez trombólise, ele tem alto risco, se a gente indicar uma cirurgia para ele naquele momento, pode ser que seja muito. E também se esse paciente tiver algumas dificuldades técnicas, por exemplo, o pescoço com radioterapia ou manipulação prévia, o que acontece? Aqui aumenta o risco de a gente ter alguma lesão inadvertida, né? Em um paciente com trombólise, né, antiagregando, anticoagulando, tem um risco maior de a gente evoluir com sangramentos. E agora, qual que vai ser a técnica que a gente vai escolher nessas situações? A gente vai escolher o tratamento com endarterectomia ou tratamento via endovascular, né? Aquele grande dilema. Pessoal, mais uma vez, não sou eu, não é o Renan falando. Eu estou trazendo para você aqui a referência da prova e também, né, o guideline de 2023 da European Society for Vascular Surgery. Aqui eles trazem, principalmente considerando uma meta-análise que analisou vários estudos randomizados e controlados, que são, por exemplo, o EVA3S, o SPACE, o ICSS e o CREST. E aqui esses estudos mostraram que realmente em até 30 dias a endarterectomia tem menor risco de evoluir com AVC. Então a gente vai preferir sim a endarterectomia no paciente assintomático. Ainda mais se esse paciente tiver uma idade acima de 70 anos, né? Outra meta-análise mostrou pra gente que quando o paciente tem uma idade avançada, o risco de embolização durante um procedimento endovascular vai aumentando significativamente. Então se a gente tem um paciente que não tem critério para fazer endovascular, mas esse paciente tem uma idade avançada, aí sim a gente não tem dúvida, a gente vai fazer esse tratamento via endarterectomia. Mas então, quando que a gente faz a angioplastia, né? Claro, a angioplastia tem o seu espaço e está cada vez se tornando um procedimento mais realizado, justamente porque as tecnologias estão melhorando muito. Aqui a gente vai respeitar principalmente naqueles pacientes que têm um alto risco cirúrgico, tá? Além disso, aquele paciente que tem uma restenose pós-endarterectomia, né? Você mexer num lugar que for mexido, você tem o risco de sofrer uma iatrogenia e ter outras complicações. Ao mesmo passo que se o paciente tiver lesões tecnicamente inacessíveis, lesões altas, aí sim também a gente vai acabar preferindo indicar a angioplastia de stent. Outras indicações também, a gente tem aqui, pessoal, o que? Olha só, aquele paciente que tem grandes queimaduras ou tumores, ele tem uma alteração da anatomia do pescoço dele. Por fim, pessoal, olha só, eu deixei em asteriscos os dois últimos critérios, que é aquele pescoço que sofreu radioterapia e aquele paciente que tem uma oclusão contralateral. Por que eu coloquei em asterisco? Porque essa foi uma das mudanças do guideline da SVS de 2017 para 2023. Parece
que a gente não tem assim, uma indicação absoluta de partir para angioplastia nesses casos. Alguns estudos mostraram que realmente aí não existe uma diferença significativa entre a gente fazendo arteriectomia e angioplastia. Ou seja, nesses casos, pessoal, o que o guideline recomenda? Vamos individualizar cada caso e a gente vai analisar outras características para saber se a gente vai indicar a arteriectomia ou a angioplastia. Ao passo que aqui, pessoal, também, olha só, referência do Brito, ele cita algumas contraindicações à angioplastia, ao procedimento endovascular, e eu vou trazer elas aqui para você. Primeiro, se esse paciente tiver o quê? Um risco aumentado de ter embolização, de ter AVC. Olha a nossa preocupação em paciente complicar com AVC. E quem que é o paciente com alto risco de complicar AVC quando você está fazendo tratamento endovascular? Aquele paciente que você for cutucar muito, placa, calcificação, trombo. E é justamente isso que o Brito traz como contraindicação. Trombo flutuante, paciente, por exemplo, com uma suboclusão carotídea. Vai ser difícil você cateterizar aquele lumen. Outra situação, grandes calcificações, lesões complexas no bulbo e lesões complexas no arco aórtico. Ou seja, dificuldade técnica em que você não vai conseguir fazer aquela cirurgia lisa e você pode tocar ali alguma coisa e embolizar proximal. Falando então aqui dos procedimentos cirúrgicos, vamos comentar um pouquinho de cada um. Primeiro eu vou conversar com você sobre a endarterectomia. Rapidinho aqui, ó, vamos lá. A endarterectomia, alguns comentários sobre as técnicas. Começando então com a incisão. A incisão da endarterectomia é feita na borda anterior do músculo esternocleidomastoídeo. Nessa região passam alguns nervos superficiais que a gente vai ter que tomar cuidado, principalmente quais, pessoal? O nervo auricular posterior, o nervo sensitivo do plexo cervical e o nervo ramo mandibular do nervo facial. Quando a gente começar a fazer a dissecção, então, a gente vai encontrar quem, pessoal, ali que vai estar imediatamente antes da nossa bifurcação carotídea? A veia facial, está identificada ali em rosinha, ali em cima. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai ligar. Quando a gente liga a veia facial, que aparece para a gente? A bifurcação carotídea. Olha só, carótida comum, carótida interna e carótida externa. Nesse ponto, você está vendo algumas estruturas importantes ali naquela imagem, né? A primeira, quem que é, pessoal, é o nervo hipoglosso. Esse nervo, ele passa, olha só, cranial e anterior. Olha só que bonitinho ele aí em cima. As nossas carótidas interna e externa. Temos que tomar muito cuidado porque a lesão desse nervo é grave, ainda mais nossos pacientes. No pós-operatório, pode evoluir com dificuldade até de deglutição. Olha esse outro nervinho que você está identificando ali, você está curioso para saber quem que é. É o nervo alça do hipoglosso. Esse nervo aqui, pessoal, se a gente precisar, se ele estiver atrapalhando tecnicamente, a gente pode ressecar ele sem grandes complicações. Por fim, o outro nervo que a gente fica preocupado naquela topografia é o nervo vago, só que aqui ele vai estar posterior às nossas carótidas, né? A gente só vai lesar se tiver ali uma dificuldade muito grande. Uma vez dissecado e reparado as nossas carótidas, quais são os tempos que a gente vai pinçar ou clampear as carótidas? Existe uma sequência que a gente tem que respeitar para quê? Mais uma vez, diminuir AVC. A sequência vai ser, então, primeiro clampear a carótida interna, a gente já vai interferir em qualquer manipulação de ir para ela. Na sequência, a gente vai clampear a carótida comum e, por fim, a carótida externa para qualquer sujeira que tiver ali, lavar para o território da carótida externa, que é bem mais tranquilo. Quando a gente tiver, então, com as carótidas clampeadas, a gente vai fazer a incisão, né, a arteriotomia, e vai descolar a placa. A placa vai ser descolada entre a camada média e a camada adventícia. Como é que a gente vai desclampear? Então, tem uma sequência também correta para a gente fazer isso. Primeiro, a gente vai soltar quem, pessoal? A carótida externa. Qualquer sujeira que tiver lá, já vai lavar para lá. Além disso, na sequência, a gente abre a carótida comum, forçando realmente qualquer sujeira ir para a carótida externa. E aí, depois de um tempinho, a gente vai soltar, então, a carótida interna. Dentre as várias técnicas que tem, existe uma que é muito importante a gente saber porque ela realmente diminui uma complicação, que é a utilização de PET. Pessoal, a utilização de PET diminui taxa de reestenose, então é muito importante a gente saber isso, considerando durante a nossa cirurgia. Aqui a gente pode utilizar tanto pericárdio bovino como veia ou PET de Dacron. Se o paciente tiver uma anatomia, a gente pode lançar mão de algumas manobras para auxiliar a exposição proximal da carótida interna, né? Cranial da carótida interna. Quais são essas manobras? Primeiro, a ressecção do ventre posterior do músculo digástrico, vai expor ali um pouquinho mais da carótida interna. Além disso, a gente pode subluxar a mandíbula ou mesmo ressecar o processo mastoide. São situações ali mais difíceis, né? Claro que são manobras que a gente pode utilizar, mas hoje são cada vez menos feitas, né, em vigência do que a gente consegue fazer o tratamento de angioplastia em situações de muita dificuldade técnica. E o shunt, Renan? O shunt a gente utiliza ou não utiliza?
Galera, shunt é extremamente controverso. Então aqui eu vou trazer para você basicamente a referência do Brito, né, as indicações que ele traz aí, um AVC recente, menor de um mês, ou se a gente for ter um tempo grande de clamp naquela carótida, se esse paciente tem uma oclusão, uma estenose contralateral, ou seja, você vai gerar uma isquemia bem grande quando você clampear, né, isoladamente a sua carótida sem deixar algum tipo de perfusão. Além de que também, se esse paciente tiver uma alteração no polígono de Willis, claro, então, que aquela perfusão cerebral é muito dependente daquela carótida que você vai clampear. O Brito traz, então, que essas seriam as indicações para a gente colocar o shunt. Agora a gente vai falar um pouquinho das complicações quando a gente faz o procedimento de endarterectomia. Vamos começar então com as complicações sistêmicas. A primeira que a gente tem é a mais comum e é a instabilidade hemodinâmica. Instabilidade aqui, pessoal, pode ser tanto hipertensão ou hipotensão. Hipertensão você já cansou de ver que acontece muito nos pós-operatórios do seu paciente. Aqui, basicamente, então, é uma alteração ali, é uma disfunção dos vasoreceptores do corpo carotídeo que a gente manipulou durante a cirurgia. Outra complicação, e aqui, pessoal, muito importante, é aquela grande que a gente fica ali preocupado quando a gente tira a anestesia do paciente, que é o AVC intraoperatório, né? Claro que a gente vai conseguir definir, né, realmente o AVC quando ele estiver acima de 24 horas de duração, mas aqui, assim que a gente retira a sedação antes de no nosso paciente, a gente já fica de olho se ele teve algum déficit, uma piora importante ou um déficit novo que ele não tinha. Quais são, então, as principais causas, pessoal? Aqui pode ser manipulação e embolização de debris, ou, claro, se esse paciente tinha lá um polígono de Willis incompleto, por exemplo, e teve um hipofluxo no intraoperatório. Mas a grande preocupação nossa é o quê? Trombose da carótida interna. Em qualquer suspeita de trombose de carótida interna, a gente vai reexplorar aquela incisão. Se a gente fizer a exploração ou esse paciente não tiver uma carótida trombosada em algum exame que você conseguir fazer ali rápido à beira-leito, aí está indicado a gente fazer uma arteriografia para ver se foi alguma sujeira lá para cima. Outra complicação, e aqui diagnóstico diferencial de AVC intraoperatório, é a síndrome de hiperperfusão cerebral. Pessoal, complicação gravíssima. Por quê? Ela vai ter uma mortalidade de até 30%. Isso vai acontecer geralmente no terceiro e sexto pós-operatório e o paciente vai se apresentar com o quê, pessoal? Geralmente com hipertensão, cefaleia, convulsões e déficits neurológicos focais. Olha só o porquê que confunde muito aqui com um AVC. Só que aqui na ressonância a gente vai conseguir identificar algumas outras alterações, como por exemplo, um edema vasogênico ou hemorragia. Quem que é o paciente de risco, então, para desenvolver a síndrome de hiperperfusão cerebral? É aquele paciente, então, que tem uma estenose ipsilateral grave, gravíssima, acima de 90%, ou seja, revasculariza um território que estava com perfusão lenta há muito tempo. Além disso, o paciente que tem uma oclusão contralateral, o paciente que tem uma hipertensão grave no pós-operatório e aquele paciente que teve um AVC recente. O tratamento aqui, infelizmente, é conservador, a gente vai controlar aí as complicações conforme elas vão aparecendo, mas realmente existe uma chance muito grande do nosso paciente evoluir com sequelas. Agora, vamos trazer aqui então as complicações locais, começando com a mais comum, que é a lesão de nervo, pessoal, mas graças, a gente tem aqui que elas são geralmente transitórias. Quais são as principais lesões de nervos que nós temos? Aqui a gente tem, por exemplo, a lesão do nervo hipoglosso, aquele que a gente ficou preocupado durante a nossa dissecção. O hipoglosso, quando for lesado, ele vai gerar o que, pessoal? O desvio ipsilateral da língua da região que foi lesada. Basicamente, então, você vai ver que o paciente vai estar te mostrando ali a complicação. Ó. Ele vai estar apontando com a língua para a sua incisão, ele vai estar falando que você lesou o hipoglosso daquele lado. Se a gente identificar no intraoperatório, tem que tentar reparar. Outra complicação é a lesão do ramo mandibular do facial. Aqui, pessoal, o paciente vai ter uma queda de rima da boca também ipsilateral à lesão. Importante para a gente não ficar preocupado do diagnóstico diferencial de um AVC intraoperatório. Outros nervos que a gente pode lesar, começando ali, ó, olha só, aquele nervinho que passa ali em cima, ó, bem aonde você vai querer incisar. Esse é o laringeu superior, pessoal. Quando a gente lesa ele, a gente vai ter uma dificuldade de fonação, uma fadiga de voz. Ao passo que se a gente lesar o vago, que está posterior à carótida, aqui a gente vai ter rouquidão. Por fim, lesão de nervo, vou trazer aqui para vocês a lesão do nervo acessório. O paciente vai ter uma dificuldade na elevação do ombro. Outras complicações locais, por exemplo, hematoma cervical. Aqui você já está mais acostumado, sabe que se o paciente tiver uma dificuldade respiratória, tiver um abalamento cervical, isso é indicador de reexploração imediata, pode obstruir a glote. Por fim, complicação local, outra que eu vou trazer para vocês, é a infecção do PET. Lembra, a gente está utilizando
um tecido que pode ser ou PET de pericárdio bovino, ou, por exemplo, o DACO, são estruturas que podem infeccionar. Nessas situações, elas vão infeccionar quando? Quando geralmente o paciente tem uma porta de entrada, então ele tem uma lesão de pele que acaba gerando ali um conduto entre as bactérias da pele, que são basicamente 90% Staphylococcus e Streptococcus, em relação ao corpo estranho que você colocou ali na carótida. O diagnóstico vai ser feito ou com ultrassom e tomografia, e o tratamento, claro, vai ser reintervenção, ressecção desse tecido e reconstrução com veia autóloga. Última parte, já que a gente falou de endarterectomia, vamos revisar aqui rapidinho então sobre a angioplastia de carótida. Começando então com os materiais. Primeiro, a gente vai utilizar um stent específico, que é aquele stent autoexpansível e não revestido. Além de que quando a gente for implantar esse stent no nosso paciente, olha só, muitas vezes quem não tem contato com o endovascular confunde isso. Mas quando a gente vai colocar, como as lesões são basicamente localizadas na bifurcação carotídea, a gente vai estender esse stent desde a carótida interna até a carótida comum. Realmente a gente vai estar ali com a carótida externa saindo dele, mas como ele é um stent não revestido, né, vai manter a perfusão para a carótida interna. Ao passo que também a gente vai fazer angioplastia com um balão, e aqui a gente deixa a angioplastia mais para depois do implante do stent. Mas em algumas situações a gente pode fazer o que, pessoal? A pré-dilatação. Ela é opcional e a gente acaba decidindo fazer isso em situações onde a estenose é tão grande que a gente acha que quando for introduzir o stent, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade de progressão da bainha do stent, ele pode ali machucar e embolizar. Então nessas situações, como geralmente o perfil de balões são menores que o do stent, a gente faz um balonamento ali, um pré-balonamento justamente para poder passar sem perigo o nosso stent. Além disso, hoje, muito em voga, vou trazer aqui para você um resuminho bem básico, dispositivos de proteção cerebral. Basicamente, a gente tem 3 tipos. O primeiro é o filtro, é o que a gente tem mais acesso aqui no Brasil. Basicamente, ele é um fio guia em que na pontinha dele ele vai ter um filtro que vai estar posicionado ali, ó, distal à lesão na carótida interna. É muito bom, ele é efetivo, mas ele também tem algumas limitações. Quais são as limitações? Aqui a gente pode gerar uma manipulação, uma embolização por conta da manipulação. Além de que se o fragmento for menor do que o poro daquele filtro, vai acabar embolizando também. Por fim, se esse paciente tiver uma lesão, se esse paciente tiver ali uma manipulação excessiva durante a passagem de balão, stent, né, igual eu te falei, é parte do fio guia, esse filtro, essa manipulação pode gerar um traumatismo, uma lesão na carótida interna. Por isso que a gente tem outros dispositivos de proteção. Por exemplo, o balão oclusor distal, que vocês estão vendo, ele é um balão que a gente vai posicionar ele distal à lesão, vai insuflar, só que ele acaba obstruindo o fluxo da carótida interna. E por fim a gente tem o balão de oclusão proximal, e esse daqui, olha só que interessante, pessoal, a gente vai ter um balão que vai ocluir tanto a carótida comum quanto a carótida externa e não interna. Tá? Vamos conversar um pouquinho a diferença rapidinho de um e de outro. Hoje, o balão de oclusão proximal está basicamente em desuso. Por quê, pessoal? Quando a gente quer proteger nosso paciente de AVC, a gente quer proteger ele em 3 tempos. Primeiro, a passagem, a cateterização da lesão. Durante a cateterização, a gente pode machucar ali a nossa placa. Segundo, durante a angioplastia ou implante de stent. E terceiro, claro, durante a angioplastia, o balonamento. Então, nessas situações, a gente pode ter geralmente uma embolização. E quando a gente tem o balão de oclusor proximal, pessoal, quando a gente tem um filtro, por exemplo, a gente não protege no momento antes da cateterização. Por quê? A gente precisa cateterizar para colocar o filtro. Então, a gente vai proteger no momento do stent e vai proteger no momento da angioplastia por balão, mas não vai proteger no primeiro momento. O mesmo acontece durante o implante do balão oclusor, que além de ocluir o fluxo, ele acaba também não protegendo nesse primeiro momento de cateterização. Ao passo que, olha só, pessoal, o balão de proteção de oclusão proximal, esses 3 tempos, então hoje,
se a gente for levar em consideração, né, os critérios da sociedade, aqui principalmente da Society for Vascular Surgery, é a primeira opção, que é o balão identificado como o MoMA, né? No mercado é o que a gente tem mais familiaridade. Mas também tem contraindicações a esse tipo de dispositivos. Quais são as contraindicações? Basicamente, se a gente tiver uma oclusão contralateral, a gente não vai ocluir a carótida interna. Esse paciente vai ficar durante a cirurgia com duas carótidas obstruídas. Além disso, se ele tiver oclusão na carótida externa do mesmo lado, como é que você vai chegar e colocar ali um balão na carótida externa se ela tiver ocluída? E por fim, se esse paciente tiver um polígono de Willis incompleto, ou seja, você vai obstruir talvez uma artéria, mesmo que seja estenótica, uma artéria que esse paciente está dependendo para a perfusão. Pessoal, acabamos a aula de carótida, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, vamos firme e forte, o Intensive está chegando, vai ser uma revisão assim bem fenomenal, e espero que vocês estejam junto com a gente, um grande abraço, até mais.